Brasil. Ah, o Brasil. País com paisagens diversas e encantadoras, cenários esculpidos pela natureza e biomas de imensa pluralidade. Um país que fala ao coração, abriga, acolhe, abraça. Imagine reunir um pouco de toda essa beleza e encantamento ao sentimento de conexão e pertencimento que temos com nossas origens e trazer tudo isso para dentro de sua casa. Foi com esse desejo que criamos a coleção Tons do Brasil, com tonalidades inspiradas nos mais diversos cantos do país e nomeadas com algumas das riquezas de nossa terra. Atlântica, madeira avermelhada, quente e marcante. Maragogi, verde muito leve, delicado e versátil. Petar, clássica madeira ebanizada. Cristalina, com tom acetinado, é elegante e precioso. Cerrado, madeira de estrutura linear e leve movimento nos veios. Maraú, transmite serenidade e versatilidade atemporal. Jalapão, cor terrosa, vibrante e energético. Estes são os tons do Brasil da Arauco. Cuidadosamente selecionados para você vivenciar a beleza e o acolhimento oferecidos pelas cores, desenhos e ritmos da brasilidade. Traga os tons do Brasil para perto de você e sinta-se sempre em casa, onde estiver. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a reemplazar más de 100.000 toneladas de plástico que terminarían en el océano. Eso es como construir 20 veces el Titanic. De seguro ahí Jack se salvaba. Lo bueno de ser renovables es que la fibra textil proveniente del árbol ayuda a descontaminar la industria de la moda. Y podríamos vestir 300 millones de veces al David. No ese David, este David. Lo bueno de ser renovables es que la madera que producimos en Arauco ayuda a combatir el cambio climático en el mundo, capturando millones de toneladas de carbono al año. Es
como si 2 millones de conductores se bajaran del auto y se movieran en bicicleta. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temazos, ¿no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos ao vivo, direto do estande da Arauco, na Expo Revestir 2024. Reunimos aqui um time excepcional de profissionais que são referência no universo do morar. Estamos prontos para uma conversa muito interessante. E você também pode participar. Basta enviar uma pergunta pelos comentários. Estão preparados? Vamos começar então. Passo, então, a palavra para o Guilherme Amoroso, diretor de conteúdo da revista Casa Vogue. Ele será o mediador do Arauco Talks Tons do Brasil, sobre arquitetura, design, sustentabilidade e carbono neutro. Guilherme, conta pra gente como é que está aí dentro. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Arauco Talks Tons do Brasil aqui do dia. Obrigado, Neila, pela apresentação. Eu sou Guilherme Amoroso, diretor de conteúdo da Casa Vogue. E hoje a gente está aqui para falar sobre arquitetura, design, sustentabilidade e carbono neutro. Eu estou aqui junto dos meus convidados que eu vou apresentar agora para vocês. Eu terei partindo de lá para cá. Eu estou com o Mário Neto, que é o vice-presidente do negócio de madeiras da Arauco. Ele que é engenheiro químico formado pela USP e já exerceu aqui na empresa de cargo de diretor industrial e de diretor de novos negócios, antes de ser da madeira. Ao lado dele, a gente está aqui acompanhado do Felipe Guerra. O Felipe, que é multimídia, arquiteto, urbanista, cenógrafo, diretor de arte carnavalesco, sócio de dois escritórios, sócio fundador do escritório Arquitetos Associados, lá de Curitiba, e também sócio de um escritório bastante renomado, Jaime Leder Arquitetos. Aqui ele é autor desse stand da Arauco na revestir também, de onde estamos transmitindo essa conversa. Ao lado do Felipe, a gente tem o Solon Cassal, que é gerente de produtos e tendências da Arauco, também arquiteto de formação. Vem cá que durante a trajetória dele dentro da empresa trouxe uma série de inovações para o mercado brasileiro, como inclusive painéis de MDF para dentro da arquitetura. Foi pela Arauco que isso chegou, foi pelas mãos dele. Tem toda uma trajetória para falar aqui a respeito de arquitetura, de design de sustentabilidade. E falando nesse assunto, nosso último convidado aqui ao meu lado é uma autoridade no tema, Duda Porto, um arquiteto do Rio de Janeiro, cujo escritório leva o nome dele, atua há mais de 20 anos em projetos residenciais, comerciais, corporativos, e é conhecido justamente pela abordagem inovadora, tanto em sustentabilidade quanto em materiais que busquem um projeto mais responsável ambientalmente e socialmente falando. Duda, inclusive, já foi estrela de televisão, participou do programa Streaming na GNT, é um cara que vai falar bastante pra gente aqui do assunto também. Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de reforçar o convite que a Neila fez ali na abertura, para vocês que estão nos assistindo, participarem, interagirem conosco, mandarem as perguntas pelos comentários aí do YouTube, que lá no final a gente vai responder as perguntas de vocês. Todos eles aqui vão falar sobre os assuntos que a gente vai passar a introduzir a partir de agora, né? Então vamos partir para a nossa conversa, gente. Primeiro de tudo, boa tarde, bem-vindos, muito obrigado pela participação. Obrigado, Arauco, pelo convite, mas obrigado a todos por aceitarem conversar conosco aqui. E para começar, acho que é interessante eu trazer dados das Nações Unidas, a ONU, que dizem que a indústria da construção civil é hoje responsável a nível global por 37% de todo o gás carbônico liberado na atmosfera, além de consumir 34% de toda a energia produzida no planeta.
Diante disso, é urgente que profissionais da nossa área, da arquitetura, do design e dessa indústria já estejam pensando em soluções que diminuam tanto as emissões de carbono quanto um gasto de energia excessivo. Vale lembrar que a Arauco, que atua nos negócios de madeira, celulose e energia renovável, é uma empresa de carbono neutro. A gente vai falar sobre isso ao longo do tempo, mas eu queria uma visão inicial de vocês. É óbvio que estamos todos preocupados com isso, mas Mário, começando contigo como porta-voz e diretor da empresa, como é que você enxerga esse cenário ambiental hoje e o que a gente precisa fazer? Uma pincelada rápida de cada um aqui, por favor. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com todos, né? A Arauco, ela é uma empresa chilena, né? Há 50 anos no mercado. É muito interessante a origem dela, né? Ela começou com seu primeiro projeto florestal de recuperação de áreas degradadas pelo salídrio no Chile. Né? Então, a gente já vê aqui desde já o potencial do negócio florestal, do negócio da Arauco, de realmente capturar carbono, de realmente conseguir recuperar essas áreas, né? E oferecer uma resposta sustentável para o mundo, que é a madeira. Então, nesse sentido, o que eu posso dizer é que o nosso negócio, o nosso DNA, está totalmente ligado com esse desafio de oferecer essa resposta sustentável através do uso da madeira na construção civil e, obviamente, também dentro da casa da gente. Felipe. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que eu estou super feliz de estar dividindo esse sofá com vocês. E, no meu ponto de vista, pensar em sustentabilidade não é mais novidade. Eu acho que a palavra sustentabilidade não é mais uma palavra novidadeira. Eu acho que ela já tem que fazer parte do ecossistema, do raciocínio de qualquer arquiteto e de qualquer grande empresa. Vamos falar da questão da feira e do stand, que eu acho que pode ser um gancho interessante. A feira, a gente tem pensado muito sobre esse assunto. Ela nem sempre é um movimento sustentável, né? Porque a gente tem que construir muito rapidamente uma arquitetura. Aqui são 200 metros quadrados construídos, a gente constrói em 3, 4 dias, e depois a gente tem 2 dias para desmontar isso aqui tudo. Então, nem sempre a gente consegue reaproveitar tudo do que é construído aqui. Mas o raciocínio tem sido nesse caminho. Como a gente pode ser mais sustentável na idealização e na construção de um stand. Então, a gente está repetindo, por exemplo, do ano passado para esse, toda a parte de mezanino e escada, que é uma parte robusta, existe o mesmo projeto. Então, a gente já conseguiu racionalizar essa parte. E a gente, então, pretende, em cada ano que passa, tentar pensar num stand que seja mais reaproveitável, ou que a gente possa reaproveitar cada vez mais na desmontagem. Cassal, você que também tem esse know-how de arquitetura, que é o cara que orienta e chama o Felipe para fazer, traz já de dentro da empresa essa visão para a construção do stand e para todos os outros projetos e os quais você se envolve, né? Com certeza, como o Mário falou, né, a sustentabilidade já está no DNA da empresa e no desenvolvimento de produtos não é diferente, né? Permeia todos os processos e mesmo na questão de design a gente tem alternativas, tem formas também de incentivar um uso consciente dos recursos. No escritório, a gente sabe que tem uma equipe totalmente dedicada às questões de sustentabilidade, em especial pesquisa de materiais desenvolvidos soluções ambientalmente responsáveis. Muita gente que pode estar me assistindo sabe, mas a madeira é um material, uma solução absolutamente sustentável, tanto quando a gente fala de construção, quanto quando a gente fala de revestimento interno, que é o nosso foco principal aqui. Eu queria saber de você que papel a madeira exerce dentro do trabalho do teu escritório, dentro desse grupo que se dedica exclusivamente a essas questões. Primeiramente, agradecer, né, igualmente a convite da Arauco. Acho que estar junto com vocês é sempre muito bom, a gente ter a oportunidade de ter um bate-papo e falar desse assunto que é importante. Eu acho que em relação à madeira, até antes da questão da madeira, eu acho que a gente, como arquiteto, a gente tem a responsabilidade, né? Nós somos o veículo, através do cliente, para a gente poder tentar, primeiro de tudo, despertar, através do diálogo, exatamente o que é importante para a vida das pessoas. Então, às vezes a gente fala muito da sustentabilidade, que ela já é uma obrigatoriedade, né? Conforme o Felipe falou,
Mas assim, o que realmente é essencial na vida daquela pessoa? Às vezes as pessoas constroem a mais sem necessidade, e aí é a origem do desperdício. Às vezes a gente acaba ficando muito preocupado em como consertar o problema, né? Da poluição, do tempo, do desgaste, mas a gente tem que, como arquiteto, né, pensar se realmente eu preciso disso tudo ou não. Esse é o primeiro, acho que é a primeira abordagem que eu acho muito importante a gente fazer. A madeira dentro do nosso trabalho, ela é o nosso DNA, né? Então eu acho que o nosso projeto, ele sempre voltado para a natureza, sempre muito voltado para o acolhimento, sempre muito voltado para essa integração. O uso da madeira é inevitável. A gente fica muito feliz quando a gente tem, né, uma empresa como a Arauco, que ela tem por trás da madeira toda essa conscientização, né, e toda essa responsabilidade para que a gente consiga tentar reaproveitar de uma forma inteligente, eficiente, todo o resíduo, né, e a exploração também de uma forma controlada, né, que depois a gente vai tomando esse assim, a ponto de transformar, né, o carbono negro. Então eu acho que para a gente isso é muito importante, porque é o que a gente mais imprime nos nossos projetos, principalmente o elemento da madeira. Vamos entrar nesse assunto já, então. Embora seja um assunto um pouco mais técnico, acho que é legal a gente esclarecer para quem está assistindo, aí, Mário e Cassal, o ponto com vocês, porque existe ainda uma ideia errada de que você está derrubando a madeira, então é uma atividade predatória e não é sustentável, quando justamente ao contrário. Explica para a gente primeiro por que a madeira é hoje talvez o material mais sustentável que a gente possa usar em termos de construção de revestimento. E depois, se couber, eu sei que vocês vão falar de captura de carbono. E aí, a gente já emenda com uma segunda curiosidade que é legal a gente colocar para as pessoas, que a Arauco é uma empresa certificada como carbono neutro. Então a gente depois explicar para as pessoas o que é isso. Porque isso é muito importante, todo mundo tem que ter noção disso. Legal. Obrigado. Acho que é excelente pergunta, Guilherme, aqui. Talvez eu me estenda um pouquinho, mas eu acho que a coisa aqui o papo é super interessante. A gente tem que entender o seguinte, o propósito da Arauco é contribuir para melhorar a vida das pessoas do planeta através da natureza e de fontes renováveis. Isso é super interessante e muito importante, porque através da floresta e através dos recursos renováveis, que é a madeira, a gente contribui efetivamente, primeiro, para estar na casa de cada um, né? Sendo a madeira estrutural, sendo a madeira ornamental, né? Capturando o carbono, né? E também ajudando a preservar matas nativas das nossas florestas, que o conceito é totalmente sustentável. Só para lembrar quem ainda está com a memória não muito fresca lá das aulas do colegial, do ginásio, lembrando que no processo de fotossíntese, as plantas absorvem o gás carbônico da atmosfera e devolvem oxigênio. E, portanto, com todas as florestas que vocês plantam e com as matas nativas que vocês preservam ao redor dessas florestas, esse carbono está sendo capturado justamente nesse processo, certo? E o mais legal disso é que, na aplicação da madeira, esse carbono fica capturado nela, no material. Então, aqui, em toda a madeira que a gente vê aqui, existe o gás carbônico que foi capturado, né? Então, é legal. Então, quando a gente olha, falei um pouquinho do propósito da Arauco, mas vamos falar dos 3 pilares da Arauco. O primeiro pilar nosso está centrado nas pessoas, né? Então, as pessoas que fazem parte da nossa organização, as pessoas que realmente fazem a diferença, né? E também as comunidades locais onde nós atuamos. Nós temos uma responsabilidade muito importante no desenvolvimento econômico dessas comunidades. Então, esse primeiro pilar, pessoas, certo? No segundo pilar, nós contribuímos efetivamente para melhorar a vida do planeta. E como? Através de preservação de biomas e de matas nativas, do quais as nossas florestas fazem parte. Eu vou entrar mais em detalhe nisso. E o terceiro pilar, né, principalmente usando a madeira como recurso renovável. E como você comentou, a madeira captura o carbono, né? Ela é um recurso 100% renovável, né? E ela ajuda o quê? O homem, é interessante pensar isso, né? Por que a madeira não saiu da casa das pessoas até hoje? Com tantas mudanças tecnológicas que a gente vem atravessando, a madeira sempre está presente, porque nós temos uma relação com a madeira de biofilia. E essa faz com que nós, esse contato e olhando para a madeira, a gente sempre esteja relacionado
com a natureza. Então, falando desses 3 pilares, eu queria agora entrar no tema do carbono neutro. Como você comentou bem, Guilherme, então o carbono neutro ele é o balanço, né, entre o que você captura de gás carbônico e o que você emite. Então, quando a gente analisa, em 2018, a Arauco foi a primeira empresa florestal do mundo a ser certificada em carbono neutro. O que isso significa? Nós chamamos uma empresa de renome e consultoria chamada Deloitte, né? A Deloitte desenvolveu esse balanço de carbono entre o que eu capturo e o que eu emito, certo? E esse protocolo foi auditado pela Pricewaterhouse. Então, a gente se certificou carbono neutro. E o que quer dizer isso, carbono neutro? Que a nossa captura é muito maior do que a nossa emissão, né? Então, para a gente ter uma ideia, em 2020, o balanço positivo, né, de carbono, ou seja, a diferença entre o que eu capturo e o que eu emito, foi de 7 milhões de toneladas de CO2 ano. Isso é equivalente, pessoal, a neutralizar a emissão de carbono de 1 milhão de brasileiros por ano. Ou seja, a operação da Arauco, à medida que cada ano ela vai perpetuando, ela é equivalente a neutralizar a emissão de 1 milhão de brasileiros. O segundo ponto importante que eu comentei é o impacto no planeta, que a gente fala da preservação dos biomas e da mata nativa. E aqui, eu vou me permite pegar a minha cola, né? Eu tenho alguns dados super interessantes em relação à preservação desses biomas, né? Então, quando a gente olha, nós temos hoje 500 mil hectares de mata nativa preservado nas nossas florestas sustentáveis, no manejo das nossas florestas. Isso significa dizer o quê? Que 230 mil hectares é mata nativa que conserva 17 ecossistemas ou biomas ameaçados. Nós estamos falando de 148 espécies de fauna, flora e fungos ameaçados dentro dessas nossas reservas de matas nativas, né? 32 populações prioritárias de espécies ameaçadas, ou seja, que realmente dentro das nossas matas nativas elas estão protegidas, né? E quando a gente olha, pessoal, a pessoa, Mário, o que é 500 mil hectares? Vamos pensar o seguinte, vamos pegar toda a região metropolitana de São Paulo, Grande ABC, Osasco, e cobrir de mata nativa. Isso é o que a Arauco preserva de mata nativa nas suas operações, nas suas florestas. Ou seja, temos um impacto relevante no clima, porque a gente altamente captura CO2, preservamos biomas e o nosso produto captura carbono, vai na casa das pessoas, ou seja, efetivamente está contribuindo para melhorar a vida das pessoas do planeta. Muito bom. Não à toa, esses biomas que você cita são inspiração para a coleção que está sendo lançada aqui na feira, que passa pela autoria aqui, o conceito do Cassal. Então, como é que Cassal? Você está vivendo nesse contexto de uma empresa que tem toda essa realidade já aplicada. Como traduzir isso para um produto que transmita essas ideias, mas que também consiga proporcionar essa biofilia que o Mário transmitia, que consiga dizer para as pessoas que aquilo é legal, que aquilo é bonito, que aquilo é aconchegante, que aquilo... Como funciona esse processo criativo dessas coleções à luz disso que ele está falando? Porque daí, depois disso que você falar, a gente abre com os dois aqui, que também tem os processos criativos deles e cada um é um, né? Tá bom. Guilherme, eu estava até comentando ainda há pouco aqui com o Duda, que há, 5 anos atrás, muitos arquitetos não usavam o painel melamínico, não usavam o nosso produto. Só trabalhavam... O painel melamínico, diga-se que vocês também trouxeram para o Brasil via direção do Cassal. Então, muitos profissionais não trabalhavam com esse produto, só trabalhavam madeira natural ou lâmina de madeira. E aquilo que a gente já sabe, né? Madeiras nobres, madeiras espécies em extinção, etc. O que a gente fez nesses anos todos aí de mercado foi aperfeiçoar as tecnologias e o design. E eu costumo dizer, todo mundo lembra daquela mesa da avó, que era de laminado, né? Imitando madeira. Era imitando madeira. Hoje a gente tem reproduções fiéis. A gente seleciona espécies, lâminas e reproduz através de foto, de scanner, de tecnologias todas europeias. No Brasil a gente não tem essa tecnologia de reprodução.
mas depois reproduz esses padrões aqui no Brasil e transforma nos painéis. A gente, inclusive, criou alguns anos atrás uma linha que se chama Série de Madeiras Brasileiras. Isso foi uma decisão bem focada nesse público. Por que você vai usar uma embuia, né, de desmatamento se você tem uma reprodução fiel da madeira de embuia? Aí nós temos uma série, temos Jequitibá, temos Louro Frejó, temos várias madeiras brasileiras, e hoje a gente percebe sim, muitos arquitetos relatam isso. Então, hoje eu já uso o painel melamina. Até pelas questões de custo, né, também. Eu tenho depoimento para dar depois sobre esse assunto. Pois não, gostamos de depoimento, estamos aqui para isso. O custo da madeira também, né? Muitas vezes torna um projeto inviável e tem a opção de oferecer um produto tão bom ou até melhor, porque a gente sabe que tem característica, por exemplo, do nosso painel, como não mudar de cor, você conseguir uma repetição de desenhos, manutenção, né, é muito mais fácil. Uma série de inovações que você consegue trazer para... E a coleção desse ano, Cassal, como é que a inspiração? Super alinhada, né, com o que a gente falou aqui, com a natureza. A inspiração foram realmente os biomas e as paisagens do Brasil. Então a gente selecionou 7 paisagens para dar nome a esses padrões. É uma forma poética também de a gente apresentar isso para o público. E justamente são esses 7 produtos inspirados nos biomas e lugares do Brasil que revolvem aqui o nosso entorno, que é o projeto do Felipe. Então, só para citar, que eu acho que é legal, me refresca a memória aí, mas a gente tem Cerrado, Mata Atlântica, Cerrado, Maraú, Jalapão, Maragogi, Cristalina, Maragogi, Atlântica, Jalapão, falta um, e Petar. Petar. que é esse que nós estamos vendo aqui, preto. Qual era o depoimento que você tive para nós? Peguei o gancho, que eu era um daqueles arquitetos que tinha algum pé atrás com o MDF, né? Até conhecer um pouco mais de profundidade o trabalho da Arauco. E agora, recentemente, reformei o meu apartamento e tinha que optar por quais materiais utilizar em casa, né? Na minha própria casa. Você fala, 20 anos fazendo para os outros, chegou a minha vez de fazer para mim. E optei por parte do apartamento trabalhar com lâmina natural e parte do apartamento trabalhar com Arauco. E eu preciso confessar para vocês que eu acho que eu prefiro o resultado dos painéis da Arauco do que pela lâmina natural. E eu já percebo, mesmo que até que estou no apartamento, praticamente um mês, que a condição de manutenção e durabilidade vão ser bem diferentes. Então, assim, o toque é importante. Não é sempre igual. Muita gente Você não diz que é madeira. O toque, o brilho, as ranhuras, a impressão, é perfeito. Tudo aí você tem a questão da manutenção, você pode passar um pelo úmido, tem mais tranquilidade, você pode colocar criado úmido, criar algo molhado, coisas que na madeira natural você teria problemas de criar mancha. Então, hoje eu posso afirmar que o MDF realmente é um produto altamente de qualidade altíssima, não será só produto mesmo em relação à condição estética final que ele entrega. No entanto, nem sempre é a primeira opção dos arquitetos, né, Duda? Inclusive, falando de MDF, falando de madeira, de painéis e chapas como um todo, qual que você acha que é ainda uma resistência que a gente tem para usar mais um material que tem esse caráter, ao mesmo tempo sustentável, mas com qualidade estética, prática, técnica em si? Eu acho que a resistência é a mesma que em vários setores da sustentabilidade. Eu acho que é a falta de informação. Eu acho que a tecnologia ela evolui muito rápido, né? E às vezes as pessoas ainda ficam apegadas a um processo antigo. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de steel frame também, o steel frame ele entrou no Brasil de uma forma muito desqualificada, a mão de obra não muito qualificada, então criou-se ali um mito, né, de algo que não tinha talvez uma resistência muito grande, um processo muito bom. E eu acho que é a mesma coisa, porque o Cassal falou agora, o depoimento, né, do Felipe, a gente usa, inclusive não só, né, diretamente na questão da marcenaria, mas em móveis planejados, hoje as marcas,
praticamente as melhores marcas, elas usam exatamente, né, o painel. E muita gente compra e nem sabe o que é. Às vezes a própria pessoa que diz que é compra, ele tem em casa e fala, não, mas o meu é natural. Não, eu ganhei. E se ela souber, né, que esse passo que ela está dando, quantos benefícios ela traz, né, para a gente devolver isso de uma certa forma, para a natureza, para todo mundo, para a sociedade, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é uma grande questão que a gente precisa trabalhar e é o que a gente hoje está tendo a oportunidade de poder fazer. Se você permitir, Guilherme, eu acho que a questão da construção da madeira tem um potencial enorme no Brasil. Quando a gente olha a madeira de origem sustentável, ela tem um crescimento ainda muito importante para a gente fazer no Brasil. Eu acho que tem um pouco de preconceito em relação ao material ainda, né? É cultural, né? Algo que vem de lá de trás, né? Das gerações, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, na Escandinávia, 70% do país é construído em madeira. No Brasil é quase 5%. Aí a gente vai falar, puxa, olha a distância entre 5% e 10%. A gente vai aqui para a América do Sul, Chile, nós estamos falando de 20%, 25%. Então, assim, o Brasil ainda tem um potencial enorme, realmente, para absorver a construção da madeira. E a madeira, como essa resposta ao material sustentável, tem tudo a ver com a vocação do país, né? A vocação do que nós somos. Então, acho que nesse sentido, a gente realmente tem um potencial enorme. Acho legal acrescentar também para as pessoas que o Mário traz esse potencial falando de madeira como revestimento, que é o nosso assunto aqui na Arauco, mas também como madeira estrutural. Elemento estrutural. Estrutural, de construção. E aí, vale até citar, não é o nosso assunto, mas no Grupo Arauco existe uma empresa, a Tec Verde, certo? Que você me contava há pouco, que enxerga esse potencial e que torço eu, agora pessoalmente falando, para que cresça, para que consiga colocar esse material mais na casa das pessoas. Entendam a importância dele. Acho que é legal, né? Você trouxe a história do preconceito e realmente a gente, infelizmente, está num país e num mercado onde o preconceito ainda impera com muitas coisas. O material do steel frame vai falar para quem trabalha em construção há 20, 30, 40 anos, não dá para fazer esse prédio estruturado em madeira, você só faz a fundação em concreto. Isso aí vai cair, não dá. A legislação não se desenvolveu ainda a esse ponto, né? E tem questões, inclusive, sociais que você trouxe no teu primeiro discurso, que é importante saber também. Eventualmente construir com madeira ainda é mais caro. É caro enquanto ainda não for difundido. É caro porque a mão de obra no Brasil é muito barata, é desqualificada, a gente sabe a cor da pele de quem constrói normalmente qual é. E quando você olha para cenários como o da Escandinávia, onde essa cultura da madeira está mais espalhada, você tem uma realidade onde a coisa vem pronta, vem da fábrica, a construção é mais rápida, é mais limpa. A própria estruturação da obra emite menos carbono também, não é só o material em si. Então é legal a gente pensar que tem muito a evoluir. Temos ainda um ciclo virtuoso para acontecer na madeira no Brasil. Acho que esse é o que sai de principal mensagem, aí, tanto ornamental quanto estrutural. Exatamente. Aí, Felipe, você que tem uma atuação no escritório do Jaime Lerner, que é um dos arquitetos que foram os grandes ícones, não só da arquitetura brasileira, mas de uma arquitetura brasileira ambientalmente responsável. Como é que você enxerga? A gente tem esse mesmo potencial que o Mário está falando para crescer nessas outras soluções também? Sim, falando de Jaime Lerner, eu até sugiro um passo atrás, que é falar um pouco do urbanismo. Como que a solução e o desenho urbano podem jogar a favor da questão ambiental. Então, lá no escritório, o protagonista sempre é a base ambiental. Então, quando você pensa na base ambiental como protagonista no desenho urbano, você vai ter um lugar melhor para as pessoas. Porque ele é um lugar mais verde, uma cidade mais verde, que entrega a natureza, oferece a natureza ou paisagem para as pessoas viverem em contato com. Que a natureza também resolve a questão de drenagem. Então, são várias questões da nossa vida que são resolvidas no urbanismo. A decisão do desenho urbano a partir da base ambiental do protagonista. Então, está tudo entrelaçado. Então, você escolhe a base ambiental como protagonista no desenho urbano, daí você também opta pelo sistema estrutural da madeira na arquitetura, e daí dentro da tua casa você também escolhe a madeira como revestimento, e aí você vai criando todo um sistema a favor de um futuro possível para a civilização urbana. Se a gente não cuidar disso agora, não vai dar mais tempo. Justo. E aí, você tocou num ponto antes, que eu trago para o Cassal a pergunta, mas depois eu quero ouvir dos dois.
que é a parte estética, né? Além de todos esses benefícios ambientais que a gente está falando, e sociais também, existe esse benefício na madeira que é a tal da biofilia, sim, mas é um conforto, é um acolhimento que um material que está presente na nossa civilização desde tempos imemoriais. Isso é levado em conta também quando você desenvolve os produtos? Essa é a minha primeira pergunta. Responda essa, depois eu desdobro. Tá bom. Com certeza, sempre é levado em conta, né? A gente sabe realmente que a madeira ou o padrão de madeira, ele traz um conforto, né, para o ambiente, né, traz um relaxamento, que é a questão que o Mário falou da biofilia, né? É nossa relação com a natureza, ela é natural, ela é forte. Toda vez que a gente tem esse contato, você fica mais relaxado, você produz mais, né? Existem até estudos que mostram que a produtividade aumenta nas empresas quando tem contato com a natureza, quando tem plantas, quando tem madeira, quando tem barulho d'água, esse tipo de coisa. Então a biofilia é comprovadamente, né, um benefício. Além disso, a gente também se preocupa com as características culturais, né? No Brasil, com as nossas diferenças. Então a gente tem que pensar em padrões que sejam também identificados, que sejam queridos dos brasileiros. Um exemplo que a gente tem o Louro Frejol. O Louro Frejol não é uma novidade, a gente tem esse padrão há bastante tempo e ele vende muito. O brasileiro adora, porque tem essa relação, já tem esse histórico, né, de madeira de Louro Frejol. Mesma coisa com a imbuia e outras espécies. Muito bom. É sempre bom a gente pontuar, né? Às vezes a coisa parece que se separou tanto que a gente fala do contato com a natureza como se a gente não fosse. Tem a natureza e tem o ser humano. E aí, que bom, eu posso ter contato aqui com uma madeira, com a natureza. Somos parte disso, né? Por isso esse apelo tão forte. Você acha que é interessante, quando a gente lançou a coleção, e a gente está vendo aqui no nosso stand, nesse momento, o olhar das pessoas quando entram e fazem a conexão com o padrão e com o bioma. É interessante ver a reação das pessoas quando elas realmente falam assim, puxa, eu estou em casa, né? Eu estou voltando para casa. Então, por mais que as pessoas como você falou, se desconectem em algum momento, isso é muito mais forte que elas. Isso é límbico, né? Isso é assim, inconsciente. A gente faz parte há milhares e mil anos da natureza e ela vai chamar a gente de novo. E aí, voltando ao tema da coleção, foi a primeira vez, né, na nossa coleção que a gente realmente deu aos padrões o nome de biomas, né? Então, essa aproximação, essa conexão, essa chegada da Arauco novamente voltando para a natureza, a gente tem voltado com essa tendência e a gente tem sentido, né, uma excelente receptividade do público em geral aqui na feira. Isso é muito legal, perceber a Arauco como parte desse movimento. Hoje pode até parecer normal para as pessoas, mas se a gente tivesse numa feira dessa 10, 15 anos atrás, você não ia encontrar a coleção com o nome de bioma, Cerrado, Jalapão. Mais provável você encontrar a coleção Provence, a coleção Versalhes, né? Fora, né? Da Arauco, não tem essa pesquisa histórica que fez. Mas é legal perceber que as pessoas todas estão olhando. Isso é uma tendência de mercado importantíssima. De voltar para a natureza e outro ponto, de valorizar o Brasil. De valorizar o Brasil. Ou seja, nós estamos no movimento de valorização também do que nós temos aqui, né? Faz questão de não usar nomes estrangeiros. Perfeito. Os nomes são sempre brasileiros, porque eles têm a identificação que tem que ter. E eu retomo ainda a questão estética para ouvir do Duda e do Felipe, porque também não faz muito tempo torcia-se o nariz. Eu sei, porque jornalista dessa área já faz tempo. Torcia-se o nariz para quando se falava de projeto sustentável. E lá vem os caras, reciclar garrafa PET, fazer colar de tampinha, né? Tinha aquela coisa, é sustentável, mas é horroroso. E aí, graças a uma mudança de mentalidade agora em curso, a gente consegue... Pô, esses caras, o Duda é quase um herói para mim. São arquitetos que estão pensando na questão ambiental como um princípio fundador da atividade deles, mas que jamais descuidaram da questão estética. É sustentável, é horroroso, vírgula. É sustentável, é lindo. É muito... Imagino que vocês não deixam de pensar na dimensão estética do negócio que vocês estão fazendo para
pegar um negócio que é mais sustentável. Não tem essa. As duas coisas têm que andar juntas, certo? Sempre. E quando fala, né, de sustentabilidade, de madeira, de sentimento, eu tenho alguns relatos dentro da nossa história assim, que são muito fortes e marcantes nesses tempos. Teve um momento que a gente construiu uma casa bem pequena, e ela era toda de madeira, e foi impressionante porque as pessoas entravam dentro dela e se emocionavam, né? E aí teve uma pessoa que chamou a gente para fazer uma vinha na Romênia. Ele falou: Duda, eu quero levar a emoção que eu senti entrar no local. Então eu não estava falando de arquitetura nem de material, eu estava falando de emoção. Então isso faz com que a gente, como arquiteto, a gente tenha uma responsabilidade muito maior do que a gente entrega. Porque a arquitetura ela tem o poder de curar a pessoa, tem o poder de adoecer. Era o que a gente estava falando aqui no stand, né? Você tem essa história toda natural que abraça. Então acho que é uma responsabilidade muito maior para nós arquitetos do que a gente imagina que a gente para dar o primeiro passo da sustentabilidade, que é o diálogo para saber o que realmente é importante na vida das pessoas. A gente tem uma frase que a gente sempre usa, que é menos excesso e mais essência. E se a gente tiver a capacidade de eliminar tudo que é excesso na nossa vida, saber o que é realmente essencial, a gente vai construir certo. Felipe, você como um cara que também faz cenografia, o estético, a princípio, é uma coisa que vem em primeiro lugar, mas como você estava falando aqui no começo, a gente depois está falando de coisas de arquiteturas provisórias, temporárias, tem que ser montadas. É muito importante pensar nisso desde o início do projeto, não lá na frente, que vou tentar uma coisinha aqui diferente, ou não. Sim. E o raciocínio sempre ele parte da tentativa de criar uma experiência 5 sentidos. Uhum. Porque você cria memória a partir da exploração dos sentidos. Quanto mais você atinge todos os sentidos, que não é só a visão, não é só o tato, é tudo junto. Então você cria uma experiência 5 sentidos, daí você gera memória. E esse é o desafio aqui na feira. A gente tem mais de 300 expositores, muito mais que 5 mil produtos. Então, assim, o que você vai levar para casa quando você sai da feira? Né? Sustentabilidade é muito importante, mas a gente precisa deixar mais alguma coisa. E essa memória ela é gerada a partir de experiências, né, de correlações, é afetivo, é o abraço. E então, esse stand ele traz exatamente essa questão. Então, quem tiver a oportunidade de vir a revestir, nos visitem aqui no stand da Arauco, é que você vai perceber como a gente está produzindo o Brasil em formas, em materiais, em texturas, em gestos e em 5 sentidos. Eu queria dizer que isso aqui não foi ensaiado, mas ao se dirigir a vocês que estão assistindo, o Felipe me deu o gancho perfeito que eu precisava para fazer as perguntas da nossa audiência que chegaram agora aqui via nossa produção. Então, uma pergunta interessante direcionada ao Duda. Duda, como é que você calcula a sustentabilidade em seus projetos? Tem métodos? Então, o primeiro passo é aquele que eu falei, né, entender o que realmente é importante na vida das pessoas, senão já começa um pouco desequilibrado. É como se fosse fazer uma caminhada, subir uma montanha, e eu falar, olha, vou ter que levar uma garrafa de água, que eu vou precisar parar em tal lugar para descansar. Aí, no início, você vai botar uma pedra de 20 quilos na tua mochila, sem necessidade, e sobe. Você vai beber mais água, você vai gastar muito mais tempo, você vai ter muito mais desperdício para nada. Então, esse é o primeiro passo. E aí você já limpa uma série de contabilidade. Né? E o segundo, sempre a gente tentar ter, que aí eu acho que é através exatamente da inteligência da construção, a gente pensar no projeto de forma eficiente para que a gente evite desperdício. Né? Então, quando a gente fala de uma arquitetura modular, quando a gente fala de uma arquitetura bem trabalhada, a gente, como arquiteto, perder o tempo no projeto executivo para a gente não levar para a obra decisões que deveriam ser tomadas antes. É a gente saber respeitar esse tempo, né? E principalmente o tempo do cliente. Né? Porque o cliente precisa levar para casa as questões, digerir em família e voltar. Eu tenho uma coisa que eu falo no escritório que eu acho que é a base disso tudo. Lá no escritório a gente não cobra retrabalho. Eu acho que retrabalho é a incapacidade do profissional de ter dialogado com o cliente. Né? E eu acho que isso, se a gente começa a deixar para depois as decisões, a gente passa a ser sempre muito menos sustentável, porque é inevitável que a gente vai ter retrabalho. O retrabalho é o que a gente já conhece, é a causa principal, né, de todo o excesso de consumo, o excesso de desperdício. Isso é brilhante, né? Menos improviso, mais planejamento. Tem tudo a ver com o uso do material industrial que já está calculado, planejado e feito para aquele espaço onde você vai ter também menos
desperdício de tempo, né? Uma outra aqui, que já que a gente está aqui para propagar informação, as pessoas perguntam, é interessante. De que forma posso saber se a madeira usada na construção da minha casa é certificada? É o arquiteto que faz essa indicação? É o fornecedor? Como é que a pessoa vai atrás disso? Na verdade, o que acontece? A empresa que produz, né, o MDF, né, ela tem, obviamente, a madeira vem com um selo de certificação, né, de origem. Então, o produtor, ao comprar a madeira ou, eventualmente, ao ter a sua floresta, ela tem um selo, que normalmente é o selo FSC, de certificação, né, e que atesta que aquela madeira vem de fontes de origem florestal com um manejo sustentável, né? Então, a certificação FSC é a mais importante, tem outras certificações, mas é isso que mostra que a tua madeira, né, que aquele produto vem de origem certificada e, obviamente, você pode estar tranquilo e fazer a compra desse bem. Isso, eu sei que a Arauco tem isso, mas vocês conseguem fazer com que, como vocês são fornecedores de outras indústrias, indústria de móveis planejados, por exemplo, vocês conseguem fazer com que essas indústrias transmitam esse certificado? Sem dúvida. Na verdade, quando a gente olha hoje a indústria de móveis planejados, a própria revenda, eles já estão pedindo isso, né? Estão exigindo isso. Por quê? Porque mais e mais o consumidor está mais conscientizado, ele está preocupado, né, realmente com a origem dos produtos, com o impacto que esse produto realmente gera na natureza, nos recursos renováveis. Agora, tem um elo muito importante nessa cadeia também, e é bom que a gente está com vocês aqui, porque essa informação que você diz que o consumidor tem cada vez mais e está exigindo é verdade, mas ela pode ser muito mais amplificada e distribuída ainda pela mão dos arquitetos. O Brasil ainda é um país que contrata muito pouco arquiteto para fazer projeto. Quando você compara, nem você comparar com os Estados Unidos e Europa, não. Quando você compara com o México, quando você compara com a Coreia, com países que estão aqui um nível de classificação social e econômica próximos da gente, né? A Coreia agora decolou, mas enfim. E que bom que a gente tem vocês aqui, porque muitas vezes o arquiteto é um veículo de transmitir essa necessidade desse consumo consciente. E aproveitando essa sua informação, Guilherme, eu queria deixar aqui, né? Nós estamos lançando nesse ano, né, o Arauco Design Club, né, que é o nosso programa de relacionamento com arquitetos, designers, especificadores, né? E qual que é o objetivo desse programa? É realmente estreitar esse relacionamento da Arauco, oferecer conteúdo, formar, dar, né, informações para que o arquiteto nos procure, para que a gente esclareça, né? O Cassal faz parte das palestras, né? Eventualmente podemos ter vocês juntos novamente em projetos com o pessoal do Design Club, né? Com os futuros arquitetos aí que vão se juntar com certeza ao nosso programa. Para quê? Justamente oferecer, esclarecer e criar essa demanda que, como você falou hoje, está bem aquém do que a gente poderia. E aí, mais uma pergunta do nosso público, já que falamos do certificado FSC. Já tinha uma aqui, não tinha nem percebido. Se as certificações como o FSC, esses outros selos de carbono neutro, etc., isso encarece a madeira, encarece o projeto quando eles vão fazer? Tem algum obstáculo financeiro que às vezes... Ele não encarece. Eu diria que ele é... A sustentabilidade, a minha visão no futuro, ela vai ser um filtro. É como se fosse uma festa em que você já é pré-filtrado e fala assim, olha, eu sou sustentável, quem não é já fica fora. Então, obviamente, dentro dessa festa, realmente vão estar aqueles que realmente têm um perfil sustentável, e eu acredito que são essas empresas que vão florescer, que vão prosperar. Então eu não vejo uma questão de custo, é uma questão de filtro que o próprio consumidor vai fazer. Perfeito. A nossa produção está indicando que o nosso tempo se esgotou. Passa muito rápido. Eu queria só pontuar que assim, ele fala em festa, mas na verdade a gente está falando da vida no planeta. Que bom que a gente enxerga como uma festa, eu também enxergo assim. Mas que estejamos aqui todos nessa festa usando coisas que sejam responsáveis, que nos preservem aqui, certo? Queria agradecer muito Mário, Felipe, Cassal e Duda e a todo mundo que assistiu a gente até agora. Foi um prazer estar aqui com vocês, trazer esse assunto para o nosso público que é de vital importância. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde. Obrigado. Assistiu. Fiquem aí que temos mais um talk daqui a pouquinho. Que conversa boa, hein? Guilherme, muito obrigada. E obrigada também aos nossos convidados, Duda, Felipe,
Cassal e Mário. Foi uma conversa incrível e eu tenho certeza que, assim como eu, você que está nos acompanhando pelo YouTube também poderia ficar aqui por muito mais tempo. Mas não se preocupe, pois logo mais às 15h45 vamos ter novamente uma conversa muito gostosa. O próximo Arauco Talks Tons do Brasil será Madeira e o futuro do Arc Decor. E também contará com um time de peso. Estarão conosco Consuelo Jorge, Flávio Verardi, Lucila Turqueto, Solon Cassal e Thaísa Buesco. Esperamos vocês aqui no YouTube, ao vivo, às 15h45.